Olá, boa noite. Saudações a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o professor Saulo Soares. Estou aqui pelo Instituto GPI na segunda semana de Medicina do Trabalho, da nossa pós-graduação em Medicina do Trabalho, 100% presencial, realizado na cidade de Teresina, com professores de renome nacional na área de Medicina do Trabalho. Hoje estaremos tratando da carreira do médico do trabalho e também pontuando sobre o E-Social. Estaremos aqui com o Dr. Eduardo Salles. Vai já ingressar aqui na nossa live. Vou chamá-lo aqui para ingressar. Só um momento. Pode clicar e irá dividir aqui a tela comigo esta noite. Agradeço a todos que estão acompanhando. Segunda, terça e agora quarta-feira, a nossa sequência de lives na segunda semana de Medicina do Trabalho do Instituto GPI, promovendo a nossa pós-graduação em Medicina do Trabalho, que eu convido todos os colegas médicos que estão próximos a se formar em medicina, acessem o site do Instituto GPI, na aba própria de pós-graduação, você clica lá na pós-graduação em Medicina do Trabalho. Você vai encontrar quem são já os professores convidados, você vai encontrar os nossos módulos no conteúdo programático que eu criei, que eu fui formando como coordenador dessa nossa pós. São 22 módulos de Medicina do Trabalho, com a carga horária de 440 horas. Não conseguiu ingressar, doutor Eduardo Salles, vou convidar novamente. Vamos ver se está acontecendo algo. Guardando o doutor Eduardo Salles. Agradecendo aos que estão ingressando. Hoje vamos tratar sobre a carreira do médico do trabalho. Acho que ele está tendo algum problema na conexão. Aos que estão ingressando, Aline, Carla Ramos, Kaline, Gabriela, bem-vindas. Clicar novamente convidado. Doutor Eduardo Salles, também você pode clicar para solicitar participar, que também eu posso clicar daqui. Então, enquanto o doutor Eduardo Salles ingressa, não está com o aviso do Instagram, indica que não está conseguindo participar. Então, quem sabe deslogar do Instagram e logar novamente, pode ser que consiga fazer essa conexão, doutor Eduardo. Então, eu posso tratar, vamos iniciando então, aos que estão nos acompanhando, sobre a medicina do trabalho. O doutor Eduardo Salles começou a seguir. Vamos ver agora se agora ele consegue participar. Convidar novamente. Eu sou o professor Saulo Soares, coordenador da nossa pós-graduação em Medicina do Trabalho. Sou médico do trabalho, atuava como médico do trabalho na área pública e na área privada na cidade de Belo Horizonte. Agora estou no Piauí, ainda atuando na medicina do trabalho na área pública. E também sou professor de Direito e advogado. Então, eu fiz essa junção, medicina do trabalho, junto com a advocacia, junto com a docência. E vocês vão observar que isso se reflete até no conteúdo programático da nossa pós-graduação. Porque é inerente à medicina do trabalho um conhecimento jurídico sobre a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. O médico do trabalho é chamado a ter conhecimento sobre essa situação. Por exemplo, na questão dos exames ocupacionais, do encaminhamento para o Instituto Nacional do Seguro Social, para a Previdência Social. O médico do trabalho tem que conhecer a Lei 8213, em que situações
o trabalhador é encaminhado ao INSS. Doutor Eduardo Salles, eu acredito que é necessário ser deslogar do Instagram, até desligar o telefone e ligar novamente para tentar fazer essa conexão. Ou encaminhar aí para mim a solicitação para integrar a live. Então, vou iniciando, vou dispor do que se trata a medicina do trabalho, né? A medicina do trabalho é uma especialidade médica que ela vai lidar com as relações entre os trabalhadores, né, e o seu trabalho. E ela não vai visar somente a prevenção dos acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais. Mas o foco hoje é na qualidade de vida no trabalho. A chamada QVT é a promoção da saúde do trabalhador. Que o trabalhador não encontre o sofrimento no local de trabalho, mas que lhe permita aquele trabalho promover qualidade de vida. O objetivo da medicina do trabalho, então, vai assegurar, será facilitar aos indivíduos e ao coletivo dos trabalhadores a melhoria das suas condições de saúde, envolvendo não só a dimensão física, mas a dimensão mental, e eu vou acrescentar a dimensão espiritual também. Está sem áudio? Estão me escutando? Como é que está o áudio? Podem comentar. Como é que está o áudio? O Anderson Barros tratou sobre a questão do áudio. Podem falar se estão escutando bem, como que está. Quem está aqui nos acompanhando ao vivo. Como que está aí o retorno do áudio? Estão escutando bem? Andressa, Anderson. Tem um retorno aí. Vamos verificar aqui uma configuração. Está com áudio? Está bem, Anderson? Tudo certo, né? Agora sim. Então é isso. Então eu estava falando, será que desde o início que ficou sem áudio? Que é da nossa segunda semana de medicina do trabalho, que se encerra hoje. Áudio está ok. Obrigado, Anderson Barros, pelo informe. Com o tema da carreira do médico do trabalho e uns tópicos do E-Social com o Dr. Eduardo Salles, que ele ainda não conseguiu aqui ingressar conosco, está com provavelmente uma falha no Instagram, mas eu vou falando. E vamos tratando da nossa pós-graduação em Medicina do Trabalho, 100% presencial na cidade de Teresina, no Piauí, pelo Instituto GPI. Acessem os 22 módulos, conheçam o nosso conteúdo no site do Instituto GPI. Carga horária de 440 horas, aulas um fim de semana por mês. Acessem e conheçam. Qualquer dúvida também podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @saulosoaresbr, professor Saulo Soares. Então, o que eu estava dispondo hoje sobre a carreira do médico do trabalho, que ele trata não somente da dimensão física, mas da dimensão mental e da dimensão espiritual. Isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde já reconhece até a dimensão espiritual da pessoa. E isso também dos trabalhadores, envolve a energia do trabalhador. E a medicina do trabalho busca uma interação saudável entre as pessoas, entre o ambiente social, o trabalho. Falar disso até parece estranho no mundo atual, que as pessoas não têm mais condição de escolher qual trabalho que atuam. Muitas vezes trabalham desmotivadas, buscando somente a remuneração e até outro emprego que melhor lhe atraia, diante das dificuldades do mercado de trabalho. E a medicina do trabalho vem aqui, então, garantir que em todo trabalho se tenha um trabalho saudável, um trabalho decente. A medicina do trabalho vai ser construída com base em 2 pilares: a clínica e a saúde pública. Ou seja, o médico do trabalho
ele atua também nessa função clínica, nos exames ocupacionais, na saúde pública, na avaliação coletiva, na dimensão coletiva dos trabalhadores. E, diante das suas competências, integra também a competência do conhecimento da legislação, porque todos nós vivemos baseados no respeito à lei, esse critério. E o médico do trabalho, seja médico do trabalho privado ou médico do trabalho da área pública, ele tem que ter conhecimento legal da realização dos exames ocupacionais, quando que é necessário fazer, quais exames complementares que a legislação, a norma regulamentadora número 7 exige, quando que aquele trabalhador deve ser encaminhado ao INSS. Quais situações? Tem que ter o conhecimento da legislação. E a ação da medicina do trabalho, ela vai ser orientada para a prevenção, para a assistência à saúde do trabalhador, que pode ser vítima de um acidente do trabalho, de uma doença, de uma incapacidade relacionada ao trabalho. É nesse momento que sobreleva a atuação do médico do trabalho. Ele trabalha com a prevenção, mas também nas situações dos acidentes do trabalho já ocorridos, ele tem que fazer o quê? Todo esse cuidado jurídico também com o trabalhador. Tem que garantir ao trabalhador vítima de acidente do trabalho a emissão da comunicação de acidente do trabalho. E para isso é necessário o quê? O médico do trabalho deve garantir uma autonomia. A Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, garante no seu artigo 10 que os profissionais de saúde no trabalho, ou seja, entre eles o médico do trabalho, deve fruir de autonomia em relação à empresa e em relação aos trabalhadores. Imaginem só, comparativamente, se um magistrado, um juiz, não tivesse uma autonomia para decidir diante das partes. E muitas vezes o médico do trabalho se encontra em uma situação conflituosa, porque ao mesmo tempo que ele é colega de trabalho do seu paciente, vejam só que situação, o médico do trabalho que é empregado de uma empresa, ele é empregado de uma empresa, logo, colega de trabalho do seu paciente. Muitas vezes se encontrando ali diariamente no mesmo ambiente. E ao mesmo tempo é subordinado ao empregador. Então, em si, a atuação do médico do trabalho já tem um conflito de interesses. O conflito de interesse do empregador com o conflito de interesses do trabalhador, e o médico do trabalho enfrenta essa situação, que muitas vezes repercute até mesmo sobre o profissional. Em situações que as empresas, algumas sem generalizar, podem retirar a autonomia do médico do trabalho indevidamente para decidir sobre alguma matéria. E isso é um prejuízo a toda a saúde do trabalhador coletiva no país. Vejam só, seria possível um poder judiciário que os magistrados não tivessem autonomia para decidir? E por que seria possível que a saúde do trabalhador funcione a contento se os médicos do trabalho não tiverem autonomia? Então, quem está nos escutando pode questionar: é necessário, então, a legislação no Brasil para garantir isso? Eu digo que não. A lei já existe. É a Convenção 61 da OIT. E vejam só, o status dela é supralegal, porque é uma convenção internacional, como ela foi aderente no ordenamento jurídico brasileiro. O que necessita é a eficácia social da Convenção 61 da OIT, que o Poder Judiciário trabalhista reconheça que o médico do trabalho tem garantia provisória de emprego. O doutor Eduardo Salles está aqui dispondo que está me vendo, me ouvindo, mas não consegue entrar. Ele não consegue entrar. Que situação.
Dr. Eduardo Salles está aqui nos escutando, mas está com uma falha. Vou convidá-lo novamente, enquanto falando, convidando novamente. Quem sabe, doutor Eduardo Salles, você tentar entrar de outro aparelho de celular, você pode tentar de outro telefone, desligando e ligando novamente, deslogando no Instagram. Pode ser que esteja tendo alguma falha nesse quesito. Então, essa é uma situação real da carreira do médico do trabalho, conquistar mais autonomia para exercer sua profissão. Eduardo Salles, o Eduardo Salles está aqui no chat, expondo que está aqui, mas está com dificuldade de ingressar. Eu já enviei o convite algumas vezes e o Instagram avisa que não está sendo possível. Mas, enquanto o Dr. Eduardo Salles vai resolvendo a situação, eu vou seguindo aqui com a nossa live sobre a carreira do médico do trabalho, já aqui com 16 minutos. É preciso que a gente conheça qual a história da medicina do trabalho, para compreender a carreira do médico do trabalho. Bernardino Ramazzini, um médico italiano, nascido em 1633, ele é considerado o pai da medicina do trabalho. Pela sua grande obra que ele escreveu, As Doenças dos Trabalhadores, obra que você encontra em língua portuguesa pela Fundacentro. Foi publicada em 1700 essa obra. Ou seja, ele foi um médico que teve atenção ao questionar, ao investigar qual o trabalho daquela pessoa, qual o trabalho daquele paciente. Ou seja, quando um paciente busca o médico que não é médico do trabalho e apresenta uma doença, muitas vezes não se recorda de questionar qual o trabalho que ele desenvolve. Vejam só, e o Bernardino Ramazzini, em 1700, percebeu isso, a importância de se investigar o trabalho, pois pode ser uma doença profissional e exatamente aí se vai encontrar o diagnóstico. Vejam só, doenças específicas relacionadas a soldadores e se esquece de questionar qual a atuação do paciente. Então, a inovação do Bernardino Ramazzini, que ganhou a nomenclatura de pai da medicina do trabalho, foi exatamente ter esse cuidado que não se tinha à época. E o lançamento de sua obra, As Doenças dos Trabalhadores, que ele investigou 54 profissões, vejam só, e ele descreveu as principais situações de saúde, os principais problemas de saúde relacionados a determinada profissão. Ou seja, vou dispor aqui, a profissão de professor tem doenças específicas, tem doenças relacionadas à voz, tem doenças relacionadas a osteomusculares, situações de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, ele fez uma investigação de 54 profissões e identificou as principais situações de saúde relacionadas. Então, ele chamou no mundo inteiro a atenção dos médicos a conhecerem qual é a ocupação atual e também as ocupações pregressas dos seus pacientes e a importância disso no diagnóstico. Prosseguindo esse histórico no mundo, com a Revolução Industrial na Inglaterra, situações de indústrias, observem, situações precárias de meio ambiente de trabalho se sobreporam, né? Pessoas que tinham acidentes do trabalho típico, amputações, jornadas excessivas, diversas doenças ocupacionais, diversos acidentes do trabalho. Então, o que é que aconteceu? Um industrial pensou que seria necessário tratar sobre isso. Ele foi no seu médico particular e questionou o que poderia fazer para evitar o que estava acontecendo. Situações de trabalho típico, situações aí de insatisfação dos trabalhadores. Então, esse médico particular dele deu a ideia. Coloque um médico na sua empresa
para que entre em todas as salas da empresa. Toda sala da empresa ele vai entrar. E ele assim se responsabilize pela situação dos trabalhadores. Esse industrial, Robert, voltou para casa, ficou pensando quem seria esse médico que ele ia contratar. E não é que ele retornou, então, ao seu médico particular e convidou para ser um médico do trabalho, um médico de empresa. Então, esse foi o primeiro médico do trabalho do mundo, o primeiro serviço de medicina do trabalho no mundo. E vejam como ele foi criado. Ele foi criado com um propósito aí de responsabilizar o médico do trabalho sobre os acidentes do trabalho e doenças ocupacionais na empresa. Então, a medicina do trabalho começou como uma forma do empresário muito mais visar retirar a responsabilidade sobre si dos acidentes e responsabilizar o seu serviço de medicina do trabalho. E ainda hoje, em 2022, a gente percebe que ocorre isso. Mas não é o médico do trabalho o detentor dos meios de produção. O médico do trabalho não integra a alta gestão da empresa. Não é o médico do trabalho que decide onde que vai ser investido os valores que a empresa possui. Ou seja, o responsável pela condição é a pessoa jurídica da empresa. E não se pode visar criar uma responsabilização sobre o médico do trabalho de forma a eximir o proprietário da empresa sobre a responsabilidade da saúde dos trabalhadores. Afinal, a norma regulamentadora define que compete à empresa cumprir a legislação trabalhista. Vejam, então, a situação, como que foi o surgimento aí da medicina do trabalho no mundo. E no Brasil? No Brasil, a medicina do trabalho foi surgindo só recentemente que foi reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina em 2003. Ou seja, já tinham médicos do trabalho, profissionais aí com cursos da Fundacentro, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que é de 1943, já dispunha sobre a normativa da saúde do trabalhador, mas só em 2003 que se foi disposto sobre a medicina do trabalho como uma especialidade médica reconhecida, que hoje se tem a emissão do Registro de Qualificação de Especialista, o RQE. E o que é que acontece? A medicina do trabalho é uma especialidade importantíssima e fundamental para a garantia da saúde do trabalhador, de todo o corpo de trabalhadores do país. Muitas vezes ela é incompreendida ou mal analisada por algum serviço que é mal prestado na especialidade. Mas você não vai contar a história da arquitetura pelos prédios que desabaram, mas sim dos grandes prédios, das grandes construções. E de igual forma, a história da medicina se conta com os grandes médicos do trabalho, que evitaram desastres, que evitaram tragédias. É isso que a medicina do trabalho também atua, coletivamente, individualmente. A medicina do trabalho evita grandes acidentes, como desastres em mineradoras, por exemplo. Sabe por que muitas vezes a medicina do trabalho não recebe a devida atenção? Porque a medicina do trabalho trabalha com prevenção. Ou seja, o médico do trabalho preveniu uma tragédia na empresa. O médico do trabalho preveniu que um trabalhador sofresse o óbito na empresa. E isso não é visto. Já aquelas condições de espetáculo, aí são vistas. Percebam só. Então, quem trabalha com a prevenção é justamente o não existir que demonstra a vitória, o sucesso. É diferente, por exemplo, de um médico cirurgião. Um médico cirurgião cardiovascular vai lá, demonstra a cirurgia que fez, demonstra o sucesso da cirurgia, e todos ali dão palmas, agradecem o que ocorreu. Mas o médico do trabalho, quando bem atua, o que é que vai acontecer? É que naquele mês, aquela empresa não teve nenhum acidente de trabalho, que aquele mês, aquela empresa cumpriu toda a normativa trabalhista, protegendo a saúde do trabalhador.
é que naquele mês nenhum trabalhador sofreu adoecimento mental relacionado ao trabalho. E isso não é visto, porque foi a prevenção. É porque naquele ano a mineradora não estourou a barragem, porque a medicina do trabalho cuidou de evitar desastres na empresa. Ou seja, a medicina do trabalho é, de certa forma, está nos bastidores, né? Mas é importantíssima para garantir todo o funcionamento. Percebam grandes acidentes do trabalho que ocorreram no Brasil. Alguns em Minas Gerais, o acidente da Gameleira, os acidentes das duas mineradoras. Ou seja, muitas vezes a mídia transmite como um acidente, mas aqui não é um acidente do trabalho, legalmente, pelo artigo 19 da Lei 8.213 de 91. E a medicina do trabalho vai atuar na prevenção desses acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais. Algumas vezes eu digo, o trabalhador está sofrendo de uma doença ocupacional e ele sofre retaliação por ter adoecido. Ou seja, o médico do trabalho tem que ser, nesse momento, firme em demonstrar toda a legislação trabalhista, todo o arcabouço trabalhista previdenciário que protege aquele trabalhador. Isso se dá porque no Brasil ainda há uma estigmatização do trabalhador que sofre um adoecimento, principalmente se for um adoecimento, transtorno mental relacionado ao trabalho. Algumas vezes aquele trabalhador é visto como um simulador, aquele trabalhador é chamado que não teve força para resistir às condições psicológicas adversas. E certas vezes esse trabalhador tenta esconder da empresa o seu adoecimento. Vejam só. E aí a importância dos exames ocupacionais bem realizados, com auditoria, que o médico do trabalho vai fazer não só a vigilância ativa, mas também a vigilância passiva, que os trabalhadores possam buscar o Serviço de Medicina do Trabalho para apresentar a sua situação das condições de trabalho. Quem está aqui nos acompanhando pode ficar à vontade de fazer um questionamento no comentário. O Dr. Eduardo Salles ainda a gente não conseguiu acessar. Vamos ver se ele aqui está online para me mandar mais uma vez o convite. Vamos aqui. Apertei convidar de novo. Pode mudar de aparelho de celular, tentar de outro telefone, para ver se é algo do gênero, né? E qual é o campo de atuação do médico do trabalho? Vamos adentrar nisso. O campo de atuação do médico do trabalho é muito amplo. Ele pode atuar em consultoria pública, em consultorias privadas. Então, ele tem áreas de atuação diversas. Por exemplo, pode atuar na assessoria sindical, pode atuar na área de saúde do trabalhador. O Dr. Eduardo Salles nos ouve? Acredito que agora conseguiu acessar. A tela está dividida, está aí ajustando a câmera, né? Dr. Eduardo Salles. Ah, então deu certo agora. Bem-vindo, Dr. Eduardo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, está bem. Nossa, troquei 2 computadores, agora a única maneira é entrando pelo celular. Vocês me desculpem, mas não sei o que aconteceu. Não, tudo certo. Vou apresentar o Dr. Eduardo, que está aqui, ingressou agora. Eu fui aí nessa primeira meia hora tratando sobre medicina do trabalho, né? Mas tudo certo. O Dr. Eduardo Salles estará conosco aqui em Teresina, na nossa pós-graduação em medicina do trabalho. Ele que é chefe da medicina ocupacional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Especialista em medicina do trabalho, coordenador corporativo do Grupo Rodoneves e médico do trabalho da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Muito bom, bem-vindo, Dr. Eduardo Salles. Estava aqui já, como estava acompanhando, apresentando o que é a medicina do trabalho, qual o seu histórico no mundo, o seu histórico no Brasil. E eu estava agora falando das áreas de atuação do médico do trabalho. Perícia, medicina na área pública, empresas privadas,
O médico do trabalho que fizer nosso curso, ele pode abrir seu próprio consultório de medicina do trabalho, ou ele pode abrir sua clínica de medicina do trabalho e prestar uma assessoria às empresas da sua região. Ele pode atuar na área docente, essa que eu falei na assessoria sindical, trabalhar no SESMIT das empresas, um campo de atuação muito vasto. Vou passar a palavra para o Dr. Eduardo Salles, para suas considerações, né? E já vou fazer um questionamento. Quais são outras áreas de atuação? Qual o campo de atuação do médico do trabalho, Dr. Eduardo? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E mais uma vez peço desculpa aí pelo imprevisto. Mas a medicina do trabalho tem um vasto campo de atuação, né? A medicina do trabalho é uma especialidade relativamente nova. Ela foi reconhecida em 2002 por uma resolução específica, uma resolução específica do Conselho Federal de Medicina. Formalmente, se tornou uma especialidade em 2003 e coube à ANANT, né, definir os requisitos, as competências para o exercício da profissão, mas a gente já via a importância do médico do trabalho, da medicina do trabalho, num passado, né, aí não tão muito distante, né? A gente poderia citar as normas regulamentadoras em 79, contribuindo para a especialidade, e os artigos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Um decreto-lei publicado em 44, né, que falava da carreira do médico do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, e isso foi criado, esses cargos, para se compor o Ministério do Trabalho em 44, né, para fazer parte do organograma do Ministério do Trabalho em 44. A Constituição Federal fala do direito, né, ao trabalho seguro, né, as normas de higiene, segurança, né. A Lei 8.080 de 90 do SUS também fala de saúde do trabalhador. Então, por mais que a medicina do trabalho seja considerada uma especialidade nova, no passado aí a gente já via grande importância dos profissionais, né, que atuavam na medicina do trabalho, que atuavam na área do trabalhador, com a legislação e com né, os grandes avanços aí na área, né, principalmente em termos de normas. E o campo de atuação? O campo de atuação é vasto, né? O médico de trabalho pode atuar no setor público, no setor privado, né? O médico de trabalho pode atuar, por exemplo, no setor privado, compondo o SESMIT, né, realizando os exames ocupacionais, elaboramos programas médicos, né, programa PCMSO, LTCAT. O médico de trabalho pode atuar no serviço privado, né, fazendo gestão de sinistralidade. Olha que grande inovação, né, esse trabalho do médico do trabalho, contribuindo com a gestão de sinistralidade, redução de sinistralidade, né, junto ao convênio, desenvolvendo políticas, né, de saúde, promoção de saúde, né. Então, o campo do médico do trabalho é muito vasto. Na esfera pública, né, por exemplo, dependendo do organograma do município, do estado, o médico do trabalho pode fazer readaptações funcionais, o médico do trabalho pode fazer perícias administrativas, atuar em sindicâncias, fazer os programas. Então, o campo de atuação é muito grande e a gente verifica aí nesses anos de atuação que realmente está crescendo cada vez mais. Para você ter uma ideia, recentemente a gente fez um trabalho vinculado à NR32. Quem que se pensava isso, né? A NR32 relativamente nova, de 2005, e nós temos um trabalho, né, para fim de compor, implementar uma comissão de prevenção de acidentes com materiais perfluorocortantes, materiais biológicos nas unidades de saúde. E nós tivemos a oportunidade de coordenar todo esse trabalho. Quem ia falar isso há um tempo atrás, né? O meu trabalho coordenando uma ação de tamanho porte, né, nas unidades de saúde. Então, são várias as possibilidades de atuação do médico de trabalho, né? Como eu falei, fazendo assessoria, auditorias, né, realizando exames médicos, fazendo programas, participando do organograma de município na esfera pública,
e as normas estão aí cada vez mais, né, em evolução, né, contribuindo para que a gente exerça a medicina do trabalho, fazendo promoção de saúde e atuando na área do trabalhador. Interessante essa disposição, que muitas vezes os nossos próprios colegas médicos acreditam que a medicina do trabalho se resume a exame periódico. Muitas vezes, ou seja, não é verdade. O doutor Eduardo falou mesmo aí agora sobre a NR32, que ele implantou a comissão gestora multidisciplinar prevista na NR32, responsável por elaborar o plano de prevenção com acidentes com materiais perfurocortantes. Olha só. Ou seja, os exames ocupacionais são somente uma pequena parte do rol de atuações do médico do trabalho. Essa no iceberg é a parte visível. Essa é a parte que os colegas, é a parte que a sociedade observa o médico do trabalho fazendo. Mas um iceberg, a maior parte não se vê. Isso é importante se conhecer. O médico do trabalho, antes de tudo, o doutor Eduardo Salles sabe disso, um gestor. O médico do trabalho é um gestor. É ele que vai gerir a saúde e a segurança ocupacional da organização. Ele que vai garantir, evitar os acidentes do trabalho, as doenças ocupacionais. E isso vai muito além da realização dos exames ocupacionais. É uma parte prevista na NR7, a vigilância ativa referente à saúde dos trabalhadores. Mas só com ela, só cumprindo essa parte, não se vai garantir a saúde integral dos trabalhadores. É necessário que o médico do trabalho, dentro da organização, tenha a possibilidade de assessorar o gestor máximo da instituição. Muitas vezes, doutor Eduardo, por exemplo, em uma empresa vai se abrir um novo setor. E o médico do trabalho não é informado que aquele setor foi aberto. Ele não é questionado sobre isso. Quando ele vai saber, já são os acidentes do trabalho nesse novo setor, são as doenças ocupacionais, porque não se questionou o médico do trabalho para ele avaliar aquele ambiente de forma preventiva. Ou seja, o médico do trabalho trabalha com prevenção e com gestão. Um gestor dentro da empresa que conhece a saúde dos seus trabalhadores é o médico do trabalho. Então, recomenda-se a todo gestor de empresa que tem um médico do trabalho que ele traga o médico do trabalho mais próximo para si, porque ele vai conhecer a realidade dos seus trabalhadores. Doutor Eduardo Salles, e a CLT permite que o médico do trabalho também elabore laudos técnicos? Ou seja, muito além dos exames ocupacionais, a elaboração de laudos relacionados à saúde do trabalhador? Sim, isso, com todo respeito aos nossos colegas engenheiros de segurança, nós saímos na frente, né? Porque a CLT nos dá o direito de elaborar laudos o chamado LTCAT, que é o laudo de condições técnicas no ambiente de trabalho, e nos dá a possibilidade, né, como médico, de fazer o programa PCMSO, o Programa de Controle Médico Ocupacional. Pela CLT, apenas médico e engenheiro de segurança pode elaborar o famoso LTCAT. O que é o LTCAT? É um laudo que vai nos mostrar que o trabalhador está exposto a agentes nocivos no ambiente de trabalho. Um documento para fins previdenciários. E isso o médico de trabalho e o engenheiro, apenas os dois podem fazê-lo. E nós estamos na frente porque, além deste programa, nós podemos fazer o PCMSO. Então, a CLT nos dá essa possibilidade de atuar também na elaboração desses laudos. Só apenas para, como você tocou na questão anterior, de exames ocupacionais, imagine, o exame ocupacional apenas 5% da atividade do médico do trabalho. Acredito que não contribui mais que isso. O trabalho tem um papel muito mais de gestor, né? Agora, imagine você colocar um trabalhador em um local errado, exposto a um risco errado, né? Vamos dizer assim, qual a repercussão de um trabalhador com uma doença pré-existente que possa ser agravada no trabalho e um exame mal feito não possa detectar essa possibilidade, né? Imagine a repercussão de um trabalhador com uma doença
né, e para um ambiente de trabalho com risco ocupacional elevado, tendo agravamento do seu quadro. Qual a repercussão disso? Na esfera trabalhista, na esfera previdenciária. Indenização na esfera trabalhista, na esfera previdenciária, nexo epidemiológico, né, relação causal. Então, assim, é muito, por mais que pareça que o médico de trabalho, né, muitas pessoas acham que o médico de trabalho é apenas um executor de exame ocupacional. O exame ocupacional merece muita atenção, né? É um exame muito importante de proteção ao trabalhador e proteção à empresa. Então, isso eu acho que é muito interessante no que você tocou. E muitas vezes, né, a gente vê nas empresas, o médico de trabalho é o primeiro profissional médico a ele ter contato, o trabalhador. Muitas vezes já fizemos diagnóstico de hipertensão, arritmia cardíaca, hérnia, né, abdominal. Por quê? Pelos exames ocupacionais. Às vezes ele não tem a oportunidade de passar, né, em uma unidade de saúde, ter um atendimento via SUS. E o médico de trabalho tem essa função de promoção de saúde. Então, muitas vezes, o médico de trabalho é o primeiro profissional médico que o trabalhador pode contar. A única consulta do ano daquele trabalhador pode ter sido, geralmente, com o médico do trabalho. Exatamente. Ou seja, a importância aí, do que eu falei, os dois pilares, a clínica e a saúde pública, né? E Exatamente. esses laudos incluem o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade, que também o médico de trabalho tem o direito de elaborar, conforme a CLT. E como bem disse o doutor Eduardo, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, da NR7, esse é de exclusividade do profissional médico e o médico do trabalho que deve realizá-lo. Esse PCMSO vai ser todo o programa relacionado à empresa referente à saúde do trabalhador. Nele que vai estar previstas campanhas de saúde do trabalhador, quais são os critérios de interpretação dos exames ocupacionais, a periodicidade, quais exames complementares serão realizados. Ou seja, um programa importantíssimo que a empresa que não possui o PCMSO está em uma inconformidade trabalhista. E o PCMSO não pode ser um mero documento, porque aquele papel que a gente vê, ele é o documento do PCMSO. Mas o próprio PCMSO é intangível, é um programa. Ele vai ser um processo, ou seja, é feito o ano inteiro. E após aquele PCMSO, ainda se deve elaborar um relatório analítico descritivo, um antigo relatório anual. Porque os que estão nos acompanhando, entrou em vigência a nova NR7 esse ano, com algumas alterações. E mais importante ainda, aos nossos futuros alunos, estarão atualizados com as novas normas regulamentadoras. Algumas normas regulamentadoras, especificamente estamos tratando aqui, teve atualização no nosso PCMSO. O PCMSO continuou com o mesmo nome, PCMSO, não teve alteração sobre isso, e continua de atividade privativa médica. Ou seja, chefia do SESM, instituição médica, engenharia de segurança, o mais alto gestor da empresa, ninguém pode elaborar o PCMSO. É uma atividade privativa e da autonomia do médico do trabalho. Seguindo aí a nossa live, perguntar aqui para o doutor Eduardo, que desde o reconhecimento da especialidade da medicina do trabalho, o que você tem observado na legislação que tem contribuído para a atuação dos médicos do trabalho? O avanço das normas, né, regulamentadoras. Então, hoje nós temos normas específicas, né, para praticamente todas as atividades, empresas de atividades econômicas. Nós temos norma específica para estabelecimento de saúde, né, 32. Nós temos normas específicas para avaliação em trabalho em altura. Nós temos normas específicas para avaliação dos trabalhadores que estão vinculados aos frigoríficos, né, às empresas de abate, né, e processamento de carne e derivados. Nós temos a ANR específica para áreas aí offshore, né, para áreas que são áreas vinculadas a plataformas, então, de petróleo. Então, a legislação vem evoluindo muito,
né, e tem favorecido o trabalho do médico do trabalho. Historicamente, o PCMSO, né, quando ficou robusto, né, em 94, então exigiu que o médico de trabalho, que as empresas tivessem um médico de trabalho eficiente, um médico de trabalho, né, que realmente fizesse a gestão do programa, contribuindo para prevenção, promoção de saúde, diagnóstico precoce de patologias relacionadas ao trabalho. Então, isso foi um grande marco, né, a necessidade de fazer um programa bem definido, né, um PCMSO. Se também na esfera previdenciária, o FAP, né, o FAP, o NETEP, em 2007, um decreto específico, né, esse decreto, que ele inverteu o ônus da prova, né, as alíquotas acidentárias e a necessidade das empresas mostrarem que eventualmente aquele trabalhador não adoeceu lá. Então, nós tivemos aí com esse decreto, né, eu acho que uma possibilidade dos médicos mostrarem a importância dos seus trabalhos, né, a importância de fazer bons documentos, fazer gestão para prevenir o adoecimento, né, e a necessidade, inclusive, de fazer contestação de nexo previdenciário. Imagine o custo, né, para a empresa, né, da alíquota. Imagine o custo da empresa para não ter um bom serviço de medicina do trabalho. Então, isso também foi, eu entendo, um grande avanço, né, na gestão previdenciária, o FAP, o Nexo Técnico Epidemiológico, o PCMSO, o avanço das normas, a própria pandemia contribuiu, né, a gente tem os dois lados, aprendemos com essa pandemia, né, então as empresas aí, elas viram a importância também de ter um bom método de trabalho na gestão, contribuindo junto com os seus departamentos administrativos, né, para diminuir riscos, né, definir programas de risco, né, isso a gente evidenciou muito no hospital, que eu coordeno aqui, né, então trabalhei muito em conjunto com o CCH, departamento administrativo, né, para que a gente pudesse fazer boa gestão. Então, eu acho que o avanço das normas contribuiu muito, né, e a tendência é realmente que cada vez mais o mercado de trabalho participe de todos os processos da empresa, tome decisões e contribua cada vez mais aí com as ações de saúde do trabalhador. Então, muito interessante que foi falado agora, que o doutor Eduardo mostrou, que é um investimento a contratação de um médico de trabalho para a empresa. Não é somente um cumprimento de uma legislação. Formar o SESM, de contratar um médico do trabalho, não visa somente respeitar a norma regulamentadora número 4. Mas o que foi tratado aqui é que o investimento em medicina do trabalho se paga, tem um retorno superior. Então, o médico do trabalho, doutor Eduardo, ele pode ser um ator principal para a redução dos custos da empresa. Vejam só essa visão que muitas vezes se esquece. Então, o médico do trabalho atuando como um redutor dos custos da empresa, ao mesmo tempo que protege a saúde dos trabalhadores? Sim, e eu cito agora a grande tendência nas grandes empresas, né, a gestão de sinistralidade, redução de sinistralidade, né? O médico de trabalho está participando ativamente com os convênios médicos, né, para desenvolver programas, políticas, né, aí, programas de saúde dos trabalhadores para reduzir fatores de risco, fazer intervenção precoce, diagnóstico precoce, reduzir custo. Isso é uma grande tendência, né, e isso a gente tem visto aí de perto, o mercado de trabalho atuando com a gestão da sinistralidade, de redução de sinistralidade com os convênios médicos. Isso a gente tem visto muito, tá? E eu acho que é a grande tendência aí. Também a gente tem visto o médico de trabalho participando de todos os processos da empresa, né? O médico de trabalho, né, elaborando protocolos, né, programas, né, vinculados à saúde do trabalhador, para justamente reduzir custo, né? Imagine um trabalhador afastado, um trabalhador sem acompanhamento médico, né? O que pode gerar de custo? Imagine um programa mal feito, imagine um programa onde não há identificação de riscos corretamente,
onde não há neutralização de risco, né? A exposição de um trabalhador, a possibilidade de um dano. Então, a gente tem visto aí grandes possibilidades aí na gestão de sinistralidade, principalmente aí para o médico do trabalho. Muito bem. E vou lembrar aos que estão nos acompanhando que o exercício da medicina do trabalho ainda supera o que está previsto na Constituição Federal, na CLT e nas normas regulamentadoras. Mas aonde que está se tratando? Estou falando aqui das convenções da OIT, as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Muitas são sobre saúde do trabalhador. E é norma, é vigente, integra o ordenamento jurídico brasileiro. E algumas vezes se esquece de cumprir, mas pode ter fiscalização sobre isso. Vou dispor aqui de duas: a Convenção 155 da OIT, que trata exatamente sobre segurança e saúde dos trabalhadores, e a Convenção 61, Serviço de Saúde no Trabalho. A Convenção 155 vai dispor também atribuições do SESMIT, além das previstas em R4. Muitas vezes se esquece no Brasil de cumprir as convenções da OIT, mesmo sendo normativa. E é papel do médico do trabalho apresentar à empresa, apresentar a seu contratante a necessidade de também cumprir as convenções da OIT, porque integram o ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, ainda trata da importância da ICO, que é a Comissão Internacional de Saúde do Trabalho. É uma comissão internacional direcionada à proteção à saúde dos trabalhadores, uma associação profissional internacional, e ela traz aí um código de ética, o código de ética para os profissionais de saúde do trabalho. É muito importante o estudo desse código de ética. A nossa live, que está próxima ao final, não vai ser possível tratar sobre ela, mas na nossa pós-graduação vamos dispor. São 76 páginas o Código Internacional de Ética para os Profissionais de Saúde do Trabalho. E traz muitos pontos interessantes, porque sendo um Código Internacional de Ética, a gente consegue identificar que problemas e conflitos que vivemos no Brasil é algo também vivido em outros países. Também é vivido pelo profissional de saúde do trabalho lá. Então, chegando mais próximo ao fim, vamos entrar no tema do e-social. Quero que o doutor Eduardo Salles tenha nos falar sobre o e-social. O e-social, que é um sistema informatizado da administração pública, que tem ali todas as informações em sigilo. E cada vez mais os médicos do trabalho estão sendo chamados, seja pela clínica de medicina do trabalho, os proprietários de clínica de medicina do trabalho, os médicos do trabalho que exercem ali. As empresas contratam, então tem dificuldade com o e-social. Como é que eu faço em relação a isso? A temática de saúde do trabalhador. Então, quero que o Eduardo Salles tenha a falar sobre o e-social referente aí ao médico do trabalho. Então, depois de muita simplificação, atrasos, né, e cancelamentos, o e-social está aí, né, é uma realidade, né? Então, o e-social unificou as informações fiscais, tributárias, né, e serão passadas todas essas informações aí através do governo, né, e fiscal. E o e-social, então, também como uma grande possibilidade para o médico do trabalho, né, além da que a gente expressou aqui, né, das possibilidades de gestão de sinistralidade, né, outras formas de atuação no mercado de trabalho, o e-social também, hoje, né, é uma grande possibilidade. O e-social, o cronograma, né, está mantido, o cronograma foi dividido por grupos de empresas, né, de faturamento, né, por exemplo, o órgão público, a próxima etapa de envio das informações em julho, né, então órgãos públicos estão aí, né, afoitos, né, para que agora em julho comece a fazer a transmissão dos eventos de SST, Saúde e Segurança do Trabalho. O E-Social, ele tem 3 eventos importantes para a gente, né? O evento 2210, que é a informação de acidente de trabalho, o evento 2220, que é a informação do exame médico, e o 2240, que é a informação dos agentes nocivos de trabalho. Todos esses o médico do trabalho participa, né? 2220, através da emissão do atestado de saúde ocupacional. Um atestado de saúde ocupacional, ele tem que ter informações corretas, né? O atestado de saúde ocupacional tem que ter informação da empresa, a informação da função, os procedimentos adotados,
né, a data dos procedimentos adotados, os riscos, né, determinados aí em programa, em PGR, uma identificação do profissional. Então, 2220 está totalmente interligado com o meio de trabalho. E o 2240? Ora, se nós temos a prerrogativa de fazer o LTCAT, também estamos articulados a 40. A informação dos agentes nocivos, né, para fins de previdência. E o 2210? Acidente de trabalho, um preenchimento correto de um acidente de trabalho. Imagina a repercussão de fazermos um diagnóstico ou um nexo preliminar, né, equivocado neste evento, né, que vai para o governo. Então, o médico de trabalho tem que ter ligado com os 3 eventos, mesmo que hoje simplificados, né, mas é necessário uma boa gestão, né, do médico de trabalho para que as empresas consigam fazer esse envio, essa transmissão desses eventos de forma adequada. Então, eu entendo que o e-social também é uma grande possibilidade de mercado de trabalho, hoje em dia. Muito bem. Então, esse E-social é uma temática muito grande, está em evolução. O médico do trabalho está sendo chamado a participar dos eventos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. As empresas, na realidade, estão também contratando clínicas de medicina do trabalho para fazer essa atividade. Aí, na consultoria do médico do trabalho. Então, vocês observem como o mercado de trabalho do médico do trabalho ainda vem se ampliando mais com o E-social. Estamos chegando já aqui 1 hora de live, doutor Eduardo. Então, encerrando a nossa segunda semana de medicina do trabalho pelo Instituto GPI. Hoje o Instituto GPI vai depois divulgar o sorteio da bolsa relacionada à nossa pós-graduação. É uma bolsa, então, vinculada a quem vier a cursar aqui em Teresina o curso, a nossa pós-graduação na Ciência e Medicina do Trabalho, uma pós-graduação de 22 módulos, aulas um fim de semana por mês, presencial com professores de renome nacional, professores que atuam na medicina do trabalho no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, em âmbito nacional, vamos trazer aqui para o nosso Piauí, trazendo a experiência que possuem nas empresas de âmbito nacional, demonstrando assim o foco, a relevância da medicina do trabalho. Então, finalizando a segunda semana de medicina do trabalho, agradeço a atenção de todos que nos acompanharam nos 3 dias. Quem tiver um questionamento final, pode ficar aqui à vontade nos comentários. Vou devolver a palavra para o doutor Eduardo Salles para suas considerações finais, agradecendo a participação diante do convite que fiz, tanto para integrar o nosso corpo docente do Instituto GPI, como também para a nossa live de hoje, que não será a última, que vamos seguir com nossas lives de medicina do trabalho. Muito obrigado, doutor Eduardo Salles, e dou a palavra para considerações finais e depois trago de volta. Agradeço o convite, eu acho que é muito importante, é muito prazeroso, né, a gente falar desse tema, falar de medicina do trabalho, saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalho. A medicina do trabalho é uma especialidade relativamente nova, mas de grande relevância no cenário nacional e na sociedade. Ela cuida do trabalhador. O trabalho é o bem maior nosso. Então, eu até convido a todos, né, para conhecer a medicina do trabalho, para que possam fazer essa especialização e conhecer esse vasto campo que é a medicina do trabalho. Eu tenho certeza, a gente, né, está vendo o crescimento da medicina do trabalho nos últimos anos e não tem como a gente mais desarticular o médico do trabalho, né, nesse cenário aí de acompanhamento do trabalhador, nesse cenário social. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Eduardo Salles. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, que vão também assistir o nosso vídeo gravado. Estou dando aqui o encerramento da nossa segunda semana de medicina do trabalho, mas fica à disposição pelo WhatsApp, pelo Instagram, qualquer dúvida que tenha em relação ao nosso curso. Meu Instagram, professor Saulo Soares, @SauloSoaresBR. Convido que sigam o meu Instagram. E lá tem um link direto para o meu WhatsApp que você pode conversar comigo. Muito obrigado, grande abraço, doutor Eduardo. Boa noite a todos. Deus abençoe todos. Abraço.